Bem, boa tarde. Sou Clídio Rodrigues, secretário de Assistência Social do município de Maruí, em Santa Catarina, e gostaria de, inicialmente, saudar ao pessoal do Ministério do Desenvolvimento pela política que vem exercendo aí no último período. Sem isso, os municípios brasileiros estariam num patamar de puro assistencialismo. E a gente vem percebendo aí a crescente demanda na área de transformar a assistência social em política pública de fato. E preocupa-nos, principalmente na região catarinense, e esse é o motivo da pergunta, que a gente gostaria de deixar aqui ao MDS, que é por que até então não foi realizado nenhum tipo de organização em relação a transformar a questão da assistência social em fundos como existem na educação, né? Em relação à porcentagem de quanto que o município precisa aplicar. Esse é um passo importantíssimo para a Secretaria de Assistência Social, que hoje, né, a senhora muito bem falou, demanda de equipe profissional. Os municípios estão afogados em relação a isso. E alguns gestores públicos veem assistência social como a cara do assistencialismo de 10, 15 anos atrás. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta em relação ao que o MDS, se o MDS está pensando em relação a isso, para passar para vários companheiros, e se não houver isso, seja proposições aí das conferências, né, municipais, regionais e propriamente da Conferência Nacional defender isso, que hoje exista um valor X que os municípios precisem aplicar. Porque senão as secretarias, os secretários vão sempre estar fadados ao fracasso nessa árdua tarefa de desenvolver inúmeras políticas públicas de inclusão social. Obrigado. Essa literalmente é uma questão de fundo, né? Uma questão de fundo em relação ao seu conteúdo e de fundo de recursos financeiros. Bom, no início nós começamos a dizer que a assistência social, né, passou desse atendimento pontual por segmento e de tudo que as outras áreas não davam conta, para se responsabilizar pelo atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade por ausência de renda ou por ausência de acesso a outros serviços. E aí foi começando a pensar um conjunto de serviços que pudessem responder com qualidade a esta solicitação. Por isso que nós mencionamos serviço por serviço e um equipamento público que fosse referência e que eles também soubessem. Eu vou me dirigir a um CRASE, lá eu vou ter o atendimento da minha família, dos meus filhos, né, do idoso que está aqui, vamos ter tais ações e tais atividades desenvolvidas conosco. Este foi o entendimento. Para isto, é preciso realmente que o município comece a estruturar a sua rede própria, de parceria com as entidades e as suas equipes. Já em 2001, desde 2001, tem um projeto de lei no Congresso tramitando, indicando que, no mínimo, 5%, né? Não, no mínimo não, que até, né, que 5% do orçamento do município deveria estar vinculado com os gastos da política de assistência social. Essa é uma discussão difícil de fazer no Congresso. Se nós formos consultar aqui, uma parte da plenária é favorável a ter recurso vinculado, uma parte da plenária é desfavorável, né? Porque diz que engessa a possibilidade de planejamento lá na ponta. Se o mecanismo não é obrigar a vinculação, o mecanismo deverá ser, então, que nós não conseguimos avançar com essa discussão no Congresso. Ele dizia 5% para estados e municípios e para o governo federal 5% do orçamento da Seguridade Social. Hoje, o governo federal gasta 10,2% do orçamento da Seguridade, né? Então, também já está obsoleto o projeto de lei para o governo federal, né? Aí nós vamos entrar na história da distribuição tributária, de toda a carga, que tem que gastar mais mesmo, porque é aqui que está o recurso, né? E vamos chegar na lei de responsabilidade fiscal, que acaba limitando a possibilidade de vocês ampliarem o quadro de recursos humanos. Então, portanto, como é que vão assumir todas estas responsabilidades, né?
Bom, diante deste contexto, né, que caminho nós podemos pensar em conjunto? O primeiro deles, né, é que, independentemente de termos um orçamento vinculado ou não, hoje, a oferta dessa política pública, né, e a boa resposta que ela vem dando para esta população, portanto, isto tem aumentado as ações lá na ponta do município, tem exigido que cada uma das prefeituras organize essa sua rede, organize os seus serviços e tenha um quadro de pessoal, né? Por isso que nós pleiteamos a possibilidade de pagamento, inclusive de recursos humanos, em até 60% com esses recursos. Aonde que nós estamos limitados? Nós teríamos que aumentar o custo de referência repassado pelo governo federal para os municípios, e isso a gente já vem conversando internamente no Ministério, né? Temos que envolver os estados para promover o cofinanciamento, que ainda não é a totalidade que faz, né? Vários estados, já 15 estados fazem o repasse para municípios, mas os outros não, dos 26, então ainda temos 11 a conquistar, né? O Distrito Federal daí é diferente, né? Eles fazem execução direta, e temos uma mobilização a fazer em relação à lei de responsabilidade fiscal, no meu entendimento, para no mínimo 3 políticas públicas, que é aquelas que a legislação federal já autorizou, que se pague com recurso federal o pessoal, que é saúde, educação e assistência, que a lei de responsabilidade fiscal considerou como serviços essenciais, né? E que o público depende deste atendimento direto na ponta, nós teríamos que ter um entendimento diferente, mas hoje não é assim. Então, ao mesmo tempo, nós, MDS, estamos vendo a possibilidade de ampliação do nosso cofinanciamento, já vamos ampliar para os CRAS, o Programa de Atenção Integral à Família, 50% do valor esse ano, 50% do valor o ano que vem. Ampliamos já o cofinanciamento para acolhimento das pessoas em situação de rua, para os centros dia e para a pessoa com deficiência, para a residência de pessoas com deficiência, para o acolhimento de crianças e adolescentes, começaremos a partir desse ano, né? Além disso, os nossos serviços, já foi corrigido os dos serviços dos CREAS, né? Dos centros de população de rua, portanto, temos esta outra demanda a negociar no âmbito federal. Com estados, o cofinanciamento que eles devem complementar, e aí uma mobilização que é nacional, né, que nós estamos levando essa discussão da lei de responsabilidade fiscal e do limite de teto para gasto com pessoal, no mínimo nessas áreas, que a essência do trabalho é de recursos humanos, né? Não tem maquinário que faça um atendimento familiar, não tem maquinário, né, que faça a formação integral das crianças na sala de aula, né, que a gente possa ter um trato diferente. Isto é uma discussão iniciada, não é um encaminhamento já dado do governo federal. É uma discussão iniciada por estas áreas que estão diretamente afetadas lá na ponta, né? De qualquer forma, nós temos ainda o projeto de lei tramitando, né, no Congresso, mas com esses divergências de entendimento. Uns acham que deve ter percentual vinculado, os outros acham que não deve ter percentual vinculado e deve ter um outro tipo de reforma, né? E aí vocês, à frente de prefeitos, né, à frente de municípios, têm trazido essa discussão de forma bem veemente aqui no governo federal. A gente tem não só acompanhado, mas tentado responder positivamente a essa demanda de vocês, a essa agenda de vocês. Não sei se deu para entender. Eu sou Regina, do Espírito Santo, secretária de Planejamento do município muito pequeno. E grande parte da minha pergunta já foi respondida. É a questão da coparticipação. Foi inteligente a pergunta do secretário, acho que é secretário, né, do Sul.